Vamos lá. Deixa eu me apresentar para vocês. Vocês estão me vendo certinho? Acho que sim, né? Para mim tá tudo ok aqui. Vamos lá. Boa noite. É um prazer, eu sou Maria Luísa e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de língua portuguesa. Qual é o intuito da minha disciplina aqui com vocês? É a gente entender as diversas situações comunicativas que a gente tem no nosso dia a dia e a melhor forma que a gente tem de adaptar a nossa linguagem para que essa situação de comunicação seja uma situação completa. O que eu quero dizer por uma comunicação completa? Eu quero dizer que uma comunicação completa é aquela onde tudo que uma pessoa fala é compreendida na sua totalidade pela outra pessoa. A gente costuma falar que na comunicação a gente tem uma tríade, né? Sempre tem um triângulozinho. Quem fala com alguém sobre alguma coisa. Essa é a base da comunicação. Então, o que a gente vai fazer durante as nossas aulas? A gente vai relembrar um pouquinho de tudo que a gente já viu em língua portuguesa na escola, aquela disciplina que a gente estuda a vida inteira, da primeira série até o último ano do ensino médio. Para quem já fez faculdade, sempre tem a disciplina de língua portuguesa instrumental. Por quê? Porque é uma maneira que a gente tem de se manter atualizado no nosso conhecimento sobre a nossa língua, uma vez que a disciplina de língua portuguesa é a única disciplina exigida em qualquer outra disciplina. Se a gente não sabe ler, se a gente não sabe entender, a gente não sabe se comunicar, não consegue viver, além de ser o nosso idioma nativo. Nós teremos, acho que, 12 aulas, ou 11, 12 contando com a recuperação. E nessas 12 aulas, durante cada aula, a gente vai destrinchar um pouquinho a língua portuguesa. A gente vai começar por um lado, por um viés mais prático, digamos assim. A minha função aqui não é fazer com que vocês decorem aquela gramática bestiária gigantesca que a gente decorava na época de escola. A minha função aqui é trabalhar com vocês a linguagem de uma maneira muito mais prática. Eu não quero que vocês saiam daqui pensando que a língua portuguesa é só aqueles quadradinhos, aqueles gráficos que a gente aprendia na escola, aquelas planilhas para decorar verbo, regência, não. Eu quero que vocês entendam a língua portuguesa e a importância de saber utilizar e adaptar a nossa linguagem no nosso dia a dia. Tá bom? Eu vou subir um slide aqui só para a gente começar, e aí depois eu vou mandar esse slide lá no grupo para vocês. Vamos lá. A gente vai seguir durante as nossas aulas aquela apostila que mandaram para vocês no grupo. Todos os slides que eu vou mandar para vocês, que eu monto durante as nossas aulas, para a gente acompanhar durante as nossas aulas, são feitos baseados naquele material. Então, é como se o material já fosse um resumo de tudo que a gente ia ver na escola e nos slides eu resumisse um pouquinho mais para que fique mais prático para vocês. Vamos lá, então, começar? Por que é importante a gente falar sobre a língua portuguesa e continuar estudando a nossa língua? Porque é basicamente a parte que nos humaniza. Além de ser o nosso idioma nativo, e ser a forma que a gente utiliza, basicamente, para se comunicar, é a forma como a gente se expressa, como a gente constrói os nossos pensamentos e, principalmente, como que a gente interage socialmente. A linguagem é o carro-chefe de qualquer outra parte da nossa vida. Por quê? Porque é através dela que a gente se expressa, que a gente se mostra e se coloca no mundo. Por que, mais uma vez, vocês aí no curso de técnico em radiologia estão vendo a língua portuguesa? Já viram na escola, estão vendo aqui de novo. E é uma disciplina que vocês vêm vendo ao longo da vida. Porque dominar essa parte da linguagem, conhecer essa linguagem, é fundamental, principalmente no campo acadêmico, no campo de trabalho de vocês. Por quê? Porque a gente utiliza a nossa linguagem desde tarefas rotineiras, né? Desde o andar de ônibus, ler uma placa, se comunicar, ler os ingredientes, ler uma mensagem, falar com alguém.
também é muito bom dominar essa parte da linguagem, dominar a nossa linguagem propriamente dita, para que a gente tenha um melhor aproveitamento acadêmico, um melhor aproveitamento profissional. Esse domínio da linguagem, tanto da parte de escrita, do conhecimento gramatical e da interpretação de texto, é um diferencial, porque hoje em dia é muito comum a gente ver as pessoas tendo um ruído ali na comunicação, né? As pessoas às vezes não entendem muito bem o que a gente fala e às vezes pode causar um estranhamento, uma discussão, até uma briga. Por quê? Porque às vezes a gente se comunica de uma forma que a gente não é entendido. O meu papel aqui é ensinar para vocês e trabalhar com vocês a linguagem da maneira mais prática possível, da maneira da reutilização da linguagem, da tradução, digamos assim, da linguagem. Hoje a gente tem a vantagem de poder estudar a língua portuguesa em qualquer âmbito, em todos os anos escolares, em qualquer cursinho a gente sempre tem um profissional de língua portuguesa. Porque antigamente isso não era possível. Só estudava a língua portuguesa antigamente quem tinha dinheiro, quem podia pagar por isso. Hoje em dia já é um ensino mais aberto, todo mundo tem, na escola a gente tem a vida inteira. Por quê? Porque entende-se hoje que a linguagem ela é fundamental para a maneira de se comunicar e para a construção da gente enquanto sociedade, enquanto homem, enquanto mulher social. Quando eu falo sobre língua portuguesa, eu não falo só sobre a área gramatical, não falo só sobre a língua portuguesa que a gente aprendeu na escola ao longo da vida. Eu falo sobre a língua portuguesa no âmbito da sua completude. O que é isso? Eu falo sobre a língua portuguesa de uma maneira muito mais prática, de uma maneira muito mais geral. Leitura, interpretação, comunicação, escrita, isso tudo está inserido no campo da linguagem, no campo da língua portuguesa. E a partir do momento que a gente consegue entender e consegue dominar todos esses campos, dominar a linguagem, a gente consegue se expressar de uma maneira muito mais prática. Com um bom domínio da língua portuguesa, a gente aprende o quê? Se expressar muito bem, seja em escrita, seja na fala, seja nos trejeitos, seja na maneira como a gente se impõe quando a gente comunica alguma coisa. A gente estimula também o nosso gosto pela leitura. E eu não digo só a leitura do livro, aqueles livros gigantescos que os professores obrigavam a gente a ler antigamente. Não, a leitura no seu modo geral, desde a leitura de uma mensagem no WhatsApp, a leitura e interpretação de uma série, de um filme, de uma letra de música. Quando a gente também domina muito bem a nossa linguagem, a gente aumenta o nosso repertório linguístico. O que é esse repertório linguístico? É tudo aquilo que a gente já ouviu, já leu, já interpretou e a gente consegue falar sobre aquilo. Vocês, obviamente, antes de entrarem no curso de técnico em radiologia, não sabiam muita coisa sobre esse campo. E ao longo do curso vocês vêm aprendendo alguns aspectos, algumas nomenclaturas, que hoje para vocês já é uma coisa corriqueira, mas que antigamente não era. Por quê? Porque vocês estão aumentando o repertório linguístico de vocês. A partir do momento que a gente estuda, que a gente interage, que a gente adquire novas palavras, novas construções linguísticas, que a gente leu, que a gente viu em algum lugar, e a gente consegue utilizar na nossa linguagem, mesmo que seja só em momentos específicos, numa prova de vestibular, numa prova teórica, ainda assim, é um aumento de repertório linguístico. Por quê? Porque a gente está acrescentando no nosso repertório alguma coisa que a gente está aprendendo de novo. Quando a gente tem um bom domínio da língua portuguesa, a gente também se mantém bem informado. Hoje em dia é muito comum a era, né, a ideia das fake news, porque com o avanço da tecnologia, a gente tem um número crescente de informações sendo bombardeadas a todo momento, principalmente nas redes sociais. Quando a gente entende que a nossa linguagem, a nossa leitura é extremamente importante para tudo aquilo que a gente está adquirindo de informação, a gente consegue se manter muito mais bem informado, porque a gente consegue captar ali alguns aspectos em algumas mensagens que às vezes acende uma chavinha e a gente vai pesquisar sobre aquilo. E às vezes a gente pode ver que foi uma falta de interpretação, uma pontuação que estava errada e aí mudou o sentido da frase.
Tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que a gente vai ver ao longo das nossas 11 ou 12 aulas, se eu não me engano, e que a gente vai trabalhar e vai debater um pouquinho sobre a importância da nossa linguagem. Quando a gente tem um bom domínio da língua portuguesa, a gente também tem uma base de compreensão muito melhor para qualquer outra disciplina acadêmica. Eu costumo contar durante as minhas aulas que eu tinha muita dificuldade em matemática até a minha terceira, quarta série. Eu não conseguia entender problemas lógicos comuns, problemas bobinhos, sabe, que a gente aprende na quarta série. Por quê? Porque eu não lia muito bem. Eu tinha, hoje eu me policio muito quanto a isso, que eu tenho uma mania de ler muito rápido. Então, o que acontece? Quando eu leio muito rápido, eu perco o fio da meada, eu perco o sentido, e aí eu sempre tenho que ficar voltando ali para ler mais calmamente. Na quarta série, quando eu tive esse problema em matemática, a minha professora de linguagem naquela época, uma senhorinha, conversou comigo e falou assim: olha, você lê muito rápido, você não absorve as informações de uma maneira muito mais prática. O que que a gente vai fazer? A gente vai começar a ler os problemas de uma maneira diferente. A gente vai interpretar de uma outra maneira. E foi aí que eu tive aquele gancho para entender a matemática, para entender como que seria absorver aquele problema, interpretar aquele problema para conseguir fazer o que estava sendo proposto na atividade. Olha só, eu tinha uma dificuldade em matemática. Como que eu consegui contornar essa minha dificuldade? Com a linguagem, com uma área da linguagem que é a de leitura e interpretação. Ficou muito mais prático para mim aprender assim, matemática, física, química, ou qualquer outra disciplina da área de exatas. Para mim, sempre foi muito interpretativa. Não é uma disciplina totalmente ligada à linguagem, mas ela precisa ser trabalhada através da linguagem. Eu fui aprender isso com 11 anos, 12 anos, não me lembro. Mas eram disciplinas acadêmicas diferentes e eu consegui entender a importância da linguagem ali. E foi ali que eu tive o gancho, que eu tive o gap. Que a linguagem é muito importante em qualquer outra disciplina, não só na disciplina de língua portuguesa. Com o bom domínio da nossa linguagem, a gente também desenvolve muito bem a nossa imaginação. Qual é o intuito de se desenvolver a imaginação? É conseguir se colocar no texto. Quando a gente está na escola, no ensino médio, é muito comum que a gente caminhe na nossa vida gramatical de construção de língua portuguesa por um viés muito mais, como que eu posso falar para você? Muito mais gramatical. Por quê? Porque a gente aprendeu antigamente, eu pelo menos tenho 27 anos, eu aprendi que a língua portuguesa era uma língua que eu precisava decorar todas as regras. E não era isso. Eu devia aprender naquela época, hoje como profissional da língua portuguesa, eu entendo que a gente entender e aprender língua portuguesa vai muito mais do desenvolvimento da nossa imaginação. A partir do momento que a gente consegue ler, entender, se colocar naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está produzindo enquanto linguagem, a gente se comunica muito melhor. Outra coisa que eu costumo falar muito com os meus alunos é que mesmo hoje, vivendo nesses tempos tecnológicos, né, digamos assim, onde a gente tem o domínio da tecnologia no decorrer do nosso dia a dia, quando a gente treina a nossa coordenação motora, escrevendo e tudo mais, isso também trabalha a nossa imaginação, trabalha a nossa mente, faz com que a gente não se perca e não se distancie muito da linguagem. Eu mesma, hoje, não costumo fazer tudo diretamente no celular ou no computador. Eu preciso escrever, porque para mim é uma forma que eu tenho de trabalhar o meu cérebro para que ele continue funcionando na frequência que ele sempre funcionou, ainda mais trabalhando, falando sobre a linguagem. Porque quando a gente perde o costume de escrever, a gente esquece coisas básicas. Às vezes a gente vai escrever uma palavra e a gente não lembra se essa palavra é com C cedilha, se é com dois S. A gente não lembra, às vezes, onde usa pontuação. Por quê? Porque é muito mais prático escrever no celular. Mas eu sempre costumo falar para os meus alunos que a gente deve sim manter sempre uma frequência razoável de manter ali a forma certa de pegar na caneta, de saber escrever muito bem, principalmente para vocês que estão no nível técnico. Caso vocês façam algum concurso,
A segunda fase, geralmente, do concurso é uma fase onde a gente tem as questões discursivas. Então, vocês vão ter que aprender a escrever. E tem um tempo limite para a prova. Se a gente não lembra como pega uma caneta, como que escreve de uma maneira legível, fica muito mais difícil passar nessa segunda fase. É muito comum a gente ver hoje em dia reportagens ou alguns posts no Instagram ou em algumas outras redes sociais falando sobre, principalmente na época do Enem, alunos que zeraram redação por falta de pontuação, alunos que zeraram provas, vestibulares, porque não sabiam, escreviam as palavras erradas, utilizavam termos errados. Por quê? Porque, propriamente falando sobre mim, eu perco muito fácil a forma de escrever as palavras se eu paro muito de escrever. Durante a pandemia, eu parei de trabalhar em escola e eu fiquei 1 ano, 2, sem literalmente pegar numa caneta. Quando eu voltei a trabalhar, eu tinha uma dificuldade muito maior de concluir meu pensamento escrito, na hora da escrita, porque eu não lembrava como fazia algumas letras. Eu não tinha mais tanta facilidade na hora de escrever. Por quê? Porque é costume. Treinar nossa coordenação motora também é treinar o nosso cérebro, treinar a nossa escrita também é treinar a nossa construção verbal na hora de escrever a frase bonitinho. Porque na fala a gente tem a fala muito mais prática, né? A gente só solta informação. Às vezes a gente não filtra. Na escrita, não. Na escrita a gente precisa regulamentar, precisa que faça sentido tudo aquilo que a gente está falando. A gente vai ver, não sei se hoje, eu acho que não é hoje, na próxima aula, essa diferença entre fala e escrita. Por que que a gente fala de uma forma, por que que a gente escreve de outra? Qual a importância de saber dominar os dois campos? Porque isso é muito importante não só na nossa área da linguagem, mas na área da nossa comunicação também. Vamos lá. Eu costumo falar também sobre a leitura, sempre nos primeiros dias de aula, porque a gente só está fazendo um resumão, dando uma relembrada na importância da nossa linguagem e do estudo da nossa língua portuguesa. Por que que a leitura é extremamente importante e necessária? Porque ela está em basicamente todas as nossas atividades cotidianas. Desde ler placa, ler mensagem no celular, ler anúncio, boa parte das informações que a gente recebe, que a gente internaliza no nosso dia a dia, ela é transmitida através da escrita e é internalizada e contextualizada através da leitura e da nossa compreensão. A escrita e a leitura também são competências exigidas em qualquer outro âmbito acadêmico, em qualquer outra disciplina. Interpretar texto também é muito importante, principalmente para o nosso repertório cultural. O que é esse repertório cultural? Quando a gente consegue transitar informações e conhecimentos sobre campos diferentes, de coisas que a gente já leu, já ouviu, já vivenciou. Por quê? Porque tudo isso que a gente adquire de linguagem auxilia na nossa capacidade de senso crítico, que é a nossa capacidade de questionar o mundo, de perguntar, de entender as coisas, sempre estar questionando. A leitura e a escrita também são importantes para ampliação da nossa criatividade, porque através da nossa criatividade que a gente visita outros universos, aperfeiçoa o nosso raciocínio lógico e aumenta o nosso potencial de inovação. Dominar a nossa linguagem também dá destaque no nosso âmbito profissional. Por quê? Porque quando a gente consegue se comunicar de uma maneira muito mais prática, muito mais limpa, a gente tem fluência, tanto na leitura, na escrita e na comunicação oral. A gente se porta de uma maneira diferente, dependendo da situação onde a gente está inserido. Então, durante todas as nossas aulas, a gente vai trabalhar a língua portuguesa a partir desse viés, do viés da praticidade, da linguagem no dia a dia, do uso da linguagem. O meu papel aqui é trabalhar com vocês a linguagem dessa maneira mais dia a dia. Como que a gente pode adaptar tudo aquilo que a gente está falando, principalmente você, enquanto técnicos em radiologia, socialmente? Obviamente, vocês não falarão com alguém que, com um paciente, eu não sei se assim se fala na área de vocês,
vocês não vão utilizar os termos técnicos, porque as pessoas não vão entender. Quem não é do campo não entende. Então, o que vocês vão ter que fazer? Literalmente traduzir o que vocês estarão falando. Então, vocês vão trazer para a realidade daquele momento, daquela pessoa, a linguagem de uma maneira muito mais prática. Isso é muito trabalhado, vai ser muito trabalhado e está sendo muito trabalhado agora, a partir de agora nas nossas aulas. Porque eu quero que vocês entendam que a nossa linguagem ela é múltipla. A gente consegue falar muitas coisas de maneiras diferentes. Por isso que é muito difícil uma pessoa de qualquer outra língua aprender língua portuguesa. Porque no inglês, no francês, qualquer outra língua, a gente tem uma maneira prática de falar alguma coisa, né? Uma maneira só. A gente tem estruturas específicas para frase negativa, estruturas específicas para frases na interrogativa. Língua portuguesa, não. A gente tem formas diferentes de falar sim, formas diferentes de falar não, formas diferentes de fazer uma pergunta, formas diferentes de falar uma frase na negativa. Então, a nossa linguagem é uma linguagem muito ampla, uma linguagem muito variável. E é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Além desse resumão sobre tudo que a gente já falou até agora sobre a nossa linguagem, a gente vai ver um pouquinho sobre as normas que a gente tem na nossa linguagem e as variações linguísticas. Então, vamos relembrar tudo que a gente já viu lá na escola? Lá nos nossos anos de carregar aquela gramática 3 vezes na semana dentro da mochila pesada. Quando a gente fala sobre norma culta, a gente está falando sobre um conjunto de padrões que a gente hoje percebe que é utilizado pela camada mais escolarizada da população, aquela camada mais erudita, a camada mais privilegiada. Lembra que eu falei alguns minutos que antigamente só tinha acesso ao ensino da língua quem tinha dinheiro, quem tinha o capital? Por quê? Porque percebia-se que falava melhor quem podia pagar. Por quê? Porque nós temos uma linguagem hoje. A gente está falando sobre a língua portuguesa, nós temos uma língua, mas as formas de se entender variam. Por quê? Porque nós temos uma língua que é muito ampla. No Brasil hoje é muito comum a gente aprender terminologias e palavras que são utilizadas em algumas regiões geográficas têm significado diferente. Por quê? Porque a gente entende que essas variações existem, mas ao mesmo tempo elas se comunicam e se complementam através da mesma língua. Então, hoje a gente tem a norma culta para que a gente não fuja muito da nossa linguagem, para que a gente tenha uma língua basicamente neutra, porque ela vai ser a língua que faz com que todo mundo se entenda. Deixa eu ver uma linha aqui. Eita, minha filha está gritando ali para dormir. Espero que não atrapalhe. Vamos lá, continuando. A norma culta tem como objetivo impor correção gramatical, que é aquele uso rigoroso que a gente aprende ao longo da nossa vida acadêmica sobre as regras e normas gramaticais. A norma culta também é a linguagem mais cuidada, mais elaborada, que é aquela que tem a utilização das estruturas complexas, tem aquele vocabulário rico, diversificado, que trata sobre a clara e correta pronúncia das palavras. Por que a gente está falando isso? Porque a gente vai entender hoje, a partir da nossa primeira aula, que a gente tem diversas formas de utilizar a nossa linguagem. Quando a gente domina a norma culta, a gente reflete a modalidade escrita da língua que tem aquele elevado grau de rigor, digamos assim. Porque é através dessa norma que a gente aprende o uso correto da pontuação, da acentuação, da concordância e da colocação pronominal. Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente está entendendo que saber falar e escrever de acordo com a nossa norma culta é uma competência que é muito valorizada, não só no campo da linguagem, mas também no mercado de trabalho. Porque é esse domínio da linguagem que abre as possibilidades de comunicação que a gente tem. A gente não fala da mesma forma com todo mundo. A gente não utiliza o mesmo vocabulário com todo mundo. Por quê? Porque a gente entende que a nossa língua ela transita em universos, em grupos sociais diferentes.
Por isso que a gente sempre fala sobre a nossa língua ser uma língua muito eficiente a partir do momento que ela é utilizada da maneira correta. Por que que a gente está relembrando a norma culta e falando sobre a importância de saber falar, saber escrever, saber se portar com a nossa linguagem? Porque hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as variações linguísticas. Que variações são essas? São as mudanças que a gente tem na nossa linguagem, na língua portuguesa, porque a gente tem uma língua muito viva. O que é uma língua muito viva? É uma língua totalmente adaptável. Ela se transforma dependendo do contexto onde ela está inserida. Então, no Brasil, nós temos uma sociedade complexa. Temos um país territorialmente extenso. Oxe, agora vocês estão me ouvindo certinho? A Daisy L falou que o áudio está robotizado. Para mim está tudo ok. Vocês estão me ouvindo limpinho? Vou esperar vocês responderem para a gente continuar. Posso continuar? Para mim está tudo ok aqui. Então, vamos lá. Voltando. Por que que a gente está falando sobre as variadas formas que a gente tem de falar alguma coisa na nossa linguagem? Porque nós temos um país territorialmente extenso, uma sociedade totalmente complexa, uma sociedade heterogênea, são muitas pessoas falando de formas diferentes. A gente tem uma sociedade formada por diversos grupos sociais que têm adaptações e hábitos totalmente diferentes e também conta os diferentes graus de escolarização. Então, quando a gente fala sobre variações linguísticas, a gente fala sobre diferentes formas de falar a mesma coisa. E é isso que a gente vai dar uma relembrada hoje. Vocês provavelmente viram um pouco disso, mas essa é um estudo que começou a vir à tona nos últimos 10, 15 anos, porque antigamente não davam muita importância a esse tipo de estudo, de variações linguísticas. Vamos começar pela variação linguística regional ou geográfica. Como o próprio nome já diz, é a variação que ocorre de acordo com a alteração dos vocábulos ou de expressões de acordo com o local onde os falantes estão inseridos. Então, a gente tem aí como exemplo, vou até colocar aqui para vocês a imagem. A gente tem aí aipim, macaxeira, mandioca. Quer dizer a mesma coisa em regiões diferentes do Brasil. A gente tem aí gelinho, chup-chup, sacolé, a mesma coisa. Diferentes formas de falar sobre a mesma coisa em diferentes regiões do país, mas que hoje em dia são de conhecimento comum. Então, quando a gente provavelmente ouve aipim, a gente sabe que é uma mandioca, ou quando a gente ouve uma macaxeira, a gente sabe que é a mesma coisa, porque já está virando um conhecimento comum no nosso país. Temos a variação linguística histórica, que é aquela que ocorre de acordo com a história. A história se desenvolve e a linguagem também. Tanto que antigamente a gente tinha o português medieval e hoje a gente tem o português atual, digamos assim. Então, essas palavras geralmente ou expressões deixam de ser usadas e elas são retrabalhadas. E aí surgem novas palavras. Um exemplo que a gente tem aí é flerte, que hoje em dia a gente chama de crush. Antigamente era flerte, na época da minha mãe virou uma paquera e hoje já mudou. As palavras mudaram ao longo da história, mas têm o mesmo sentido. A gente tinha antigamente o farmácia com PH. É muito comum a gente ir em cidade pequena e ver aquelas farmácias antigas. Primeira farmácia da cidade, está escrito farmácia com PH. A gente tem também a evolução da palavra vossa mercê, que virou vosso mercê, que virou você, que há alguns anos era um V e um C. E a ideia é que daqui
há algum tempo vire só um C, porque hoje em dia, na linguagem da tecnologia, principalmente no WhatsApp, quando a gente vai perguntar para alguma pessoa, você vai em tal lugar, às vezes a gente não escreve você, nem o VC mais. A gente só manda um C, porque a pessoa já entende que a gente está falando com ela. Temos também a variação linguística social, que é aquela que ocorre de acordo com hábitos e culturas de diferentes grupos sociais, dependendo do sexo ou do grau de escolaridade. É o tipo de variação que ocorre porque os diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação. Um exemplo que eu coloquei aí para vocês é um jargão próprio de grupos profissionais, no caso da área de saúde, da área de vocês. Incisão. Eu não sabia o que era uma incisão. Quando eu fui montar o slide, eu fui procurar o que era uma incisão, que era um corte, uma abertura. Espero não estar errado, foi o que eu entendi. Temos que estruturar. O que é estruturar? Às vezes, quando a gente vai no hospital ou se vem alguma situação de emergências, a gente não entende muito bem o que os médicos falam. Por quê? Porque eu, como pessoa que não tenho conhecimento da área de saúde, me sinto perdida. Mesma coisa quando a gente vai num advogado e ele só utiliza aquelas palavras difíceis. A gente não entende, porque são jargões profissionais. Qual é a ideia? Adaptar para a linguagem do cliente, no caso do advogado, e do paciente, no caso do pessoal da área da saúde. Por quê? Porque não é do conhecimento comum aqueles jargões, aquelas palavras, aquelas expressões. Então, às vezes, a gente tem que reexplicar para fazer sentido. A gente tem também a variação linguística situacional, que é aquela que depende da situação onde ocorre aquele processo de comunicação. Então, pode misturar tanto o registro formal quanto o registro informal. No registro informal, a gente tem aquela que é considerada menos prestigiada. Por quê? Porque a gente utiliza quando a gente tem certa familiaridade entre os interlocutores. Então, a gente vê alguém na rua que é conhecido, como que a gente cumprimenta? Fala, garoto, beleza? Ou quando a gente quer chamar alguém para o cinema, rola um cineminha hoje? Quando a gente tem certa intimidade, a gente utiliza linguagem informal. Quando a gente não tem familiaridade com o interlocutor, quando a gente está em uma situação comunicacional que requer um pouco mais de seriedade, a gente utiliza a linguagem formal, que é aquela linguagem mais bonitinha, mais neutra. Bom dia, tudo bom com você? Querem ir ao cinema hoje? Quando a gente readapta a nossa linguagem, a gente tem uma variação linguística situacional. Gente, eu tenho 4 slides para terminar em 2 minutos e 40. Eu vou tentar resumir tudo aqui nesses 2 minutos para dar tempo, para não precisar abrir outra aula para vocês. Vamos lá. Quando a gente fala sobre a evolução da linguagem, sobre a importância da língua portuguesa e sobre as variações linguísticas, é importante a gente também relembrar o significado de língua. O que é a língua? A língua é o código verbal que a gente tem para se comunicar utilizando na mesma comunidade a mesma linguagem, no nosso caso, a língua portuguesa. Não adiantaria nada eu estar aqui falando em grego para vocês que falam português e estão na disciplina de língua portuguesa. A gente tem uma língua comum, uma linguagem composta por regras comuns. Então, por isso, a gente está falando sobre a língua portuguesa. A nossa língua, ela tem duas representações, a representação fônica, que é a representação dada pela voz, e a representação gráfica, que é dada por meio da escrita. A gente tem também a língua falada e a língua escrita. A língua falada é a língua da praticidade, a língua espontânea e natural que a gente aprende ao longo da nossa vida, aquela linguagem de repetição. Por quê? Porque ela é ensinada dentro do nosso contexto familiar e social. Diferente da língua escrita, que é aquela língua formal, disciplinada e muito mais rígida. Por isso que a gente fala que é uma língua artificial, porque além de ter sido criada depois da falada, ela leva um tempo para ser aprendida. Por isso que a gente passa tantos anos da nossa língua aprendendo língua portuguesa na escola, da nossa vida. Qual a principal diferença entre a língua falada e a língua escrita?
que na escrita a gente tem algumas exigências por conta da gramática normativa, porque aí a gente precisa que a língua escrita dê conta sozinha de tudo que ela está falando. Por isso que a gente tem pontuação, os verbos na linguagem falada, os verbos na sua maneira correta de expressividade, diferente da escrita, diferente da falada, que a falada ela é muito mais interacional. Ela não precisa de nenhuma intervenção para passar a sua comunicação completa. Ai, meu Deus. Deixa eu fechar aqui que eu volto para ficar mais prático. Espera aí, já mando o link.